hoje é dia de falar da segunda edição da minissérie Harleen. Então, meus amiguinhos, lida a segunda edição aí, já saiu faz um tempinho, da minissérie Arlequina, ou Harleen, na verdade. Minissérie em 3 partes, que é escrita pelo autor Stepan Sejic, que não só é escrita, mas também desenhada, né? E o traço dele é um traço muito bonito, e é um traço que, para essa história, eu sinto que tem gerado um pouco de controvérsia em relação aos leitores. Bom, recapitulando um pouco da primeira edição, né, a Arlequina então tem um projeto envolvendo aí o Asilo Arkham, onde ela quer fazer uma pesquisa sobre a questão de empatia dos doentes de Arkham, qual é o momento que essas pessoas perdem empatia por outras pessoas. Tal pesquisa é financiada pela Wayne Enterprise através de Lucius Fox. E nós temos o momento que a Arlequina acaba quase sendo morta pelas mãos do Coringa, né? Ela acaba não morrendo lá, ela estava lá presenciando um assalto da gangue do Coringa junto com o vilão, e o vilão aponta a arma na cabeça dela e por pouco ela morre, mas não morre. Isso gera todo um bloqueio na cabeça dela e um medo em relação ao Coringa, o que faz com que ela fique com alguns problemas dentro do trabalho dela, porque ela está entrevistando todos os loucos do Arkham e precisa falar com o Coringa, né? E antes dela ir fazer a entrevista com o Coringa e vencer os seus medos, e esse medo é tão grande que ela acaba tendo pesadelos com o próprio Coringa, ela começa a fazer pesquisas então a outras entrevistas que foram feitas por outros psiquiatras com o vilão. No fim ela toma coragem e vai falar com o Coringa no final da primeira edição, e assim termina ela. E pois bem, a edição começa, a segunda edição começa então com a Arlequina entrevistando o Coringa, né, e tendo algumas informações em relação ao vilão e o que o vilão acha sobre Gotham City e o crime que existe na cidade. E o fato é que a Harleen começa a sentir o peso disso tudo que ela tem ouvido do Coringa, né? E ela sente que ela precisa de alguma coisa para alentar, né? Para acalmar aí a sua mente em relação ao que ela tem vivenciado no Arkham através aí das entrevistas com o Coringa, que inclusive faz com que ela comece a ter insônia e comece a beber, enfim, bebida alcoólica, obviamente. Então é interessante esse processo de destruição que o autor vai fazendo em relação à personagem aqui, ao passo que ela começa a conversar com o Coringa, né? Dentro da toxicidade que existe em relação ao Coringa. O Coringa é uma pessoa assim que ela é problemática de se conversar, né? A gente tá vendo uma outra minissérie, isso também, que é escrita pelo Jeff Lemire, que é o Smile, né? Que a gente vê também uma coisa parecida aqui. Neste aqui é a Arlequina que gradualmente vai se ferrando. Inclusive, talvez você possa, de certa maneira, encaixar essa minissérie da Arlequina e depois esse Smile, porque dentro do Smile, do Jeff Lemire, né, que é Killer Smile, não é só Smile, né, mas nessa minissérie do Jeff Lemire é citado o caso da Arlequina como um dos fatores que a diretora do Asilo Arkham pede pro psiquiatra novo não fazer mais entrevistas com o vilão. Mas enfim, nota mental aqui, voltamos para a minissérie, então a gente vê gradualmente a Arlequina se ferrando. E o que eu achei interessante dessa minissérie também é que ela tem um bom foco no Duas Caras, em o Harvey Dent se tornando Duas Caras. Na edição anterior a gente já tinha visto a Arlequina conversando com o Harvey Dent, né? E é citado brevemente ali para a Arlequina que 6 meses depois daquela entrevista, daquela conversa dos dois, tanto a Arlequina quanto o Harvey Dent teriam se tornado vilões em Gotham, né? E eu achei que ficaria por isso mesmo, né? Mas eu tô achando interessante que a minissérie tá pegando, pontuando ali o Harvey também como uma pessoa importante para mostrar essa questão da transformação de uma pessoa que, de certa maneira, seria, entre aspas, boa, né? Para se tornar um vilão em Gotham. E aí que entra uma discussão interessante aqui dentro desse quadrinho, que é o fato das pessoas que têm problemas, que são criminosos insanos, se elas têm como ser curadas desta insanidade. E é aí que entra a figura do Batman nessa minissérie, o que eu achei interessante ter sido tratado aqui, porque a Arlequina, quando começa a conversar com esses loucos, até propriamente a questão do Coringa, ela pensa, pô, será que tem como salvar essas pessoas? E aí ela pensa, por que o Batman não mata essas pessoas? E ela até pensa, porque talvez o Batman ache que essas pessoas ainda assim possam ser curadas. E é interessante que quando a Arlequina vai conversar com o Batman, né, tem um momento lá que através do comissário Gordon, a personagem principal que, né, nessa minissérie consegue falar com o Batman diz isso, né, que ele
Ele tem esperança de que essas pessoas que ele captura possam ser curadas. Que ele não quer desistir dessas pessoas, bem como ele não quer desistir dele, porque matar não é uma coisa certa. E essa conversa acaba ficando na cabeça da Arlequina e ela pensa em relação ao Sr. Coringa, né, ao Mr. J aqui, se isso pode ser aplicado ao Coringa. Se ele realmente pode ser um cara que tem chance de ser curado, se ele pode ser uma boa pessoa. Bem como ela começa a ver as coisas por outra ótica, na verdade, né? E como as pessoas vilanizam os doentes de Arkham, né? De uma maneira talvez errada. Talvez as pessoas olhando para um Coringa, uma Era Venenosa, um Charada, sejam os verdadeiros monstros, né, de querer isolar essas pessoas do ambiente social, demonizá-las por simplesmente terem problemas mentais. Só que, infelizmente, aqui a gente tá falando do Coringa, e o Coringa é um grandíssimo filho da puta. Como eu sempre ressalto em todos os vídeos praticamente que eu falo sobre o Coringa e quando o Coringa se envolve com a Arlequina, porque aqui o texto e principalmente o desenho deixam bem claro que o Coringa aqui tá de sacanagem com a Arlequina, ele tá mexendo muito com a cabeça dela, fazendo com que ela tenha essa empatia pelo Coringa, né? E também se apaixone por ele. Tanto é que quando tá tendo uma entrevista da Arlequina com a Era Venenosa sente que os feromônios da Arlequina estão um pouco elevados, né? Porque ela está começando a sentir uma paixão pelo Coringa. E eu acho interessante que tem um momento aqui do quadrinho onde a Arlequina está conversando com o Coringa, fazendo uma entrevista, e ela está sendo representada como uma Chapeuzinho Vermelho, e atrás do Coringa aparece a imagem do Lobo Mau. Sem falar que depois o desenho consegue inverter ainda e mostrar o Coringa sendo a pessoa que está entrevistando a Arlequina, e a Arlequina usando o macacão de força ali, né? E aí que a Arlequina vai acabar caindo nessa armadilha toda que o Coringa tá criando e vai, enfim, deixar o bicho rolar solto em cima dela, né? E eu, assim, pode parecer estranha a maneira como tá sendo construído ou não, até porque isso é meio que o que acontece com a personagem mesmo dentro da cronologia normal que a gente lê, né? Mas as pessoas ficam bem incomodadas em relação a essa história, pelo que eu senti, pelo fato da maneira como o Coringa é retratado nessa história no sentido estético. Ele realmente tá um galã de novela, tal qual eu já falei no primeiro vídeo sobre a primeira história, né, a primeira parte desta minissérie. E realmente, todos os personagens aqui têm uma pinta de galã, né? Tem o Coringa, a própria Arlequina, ela tem traços sensuais, é uma menina muito bonita, Era Venenosa. Eu sinto que é mais o traço do autor, que é mais nessa pegada assim de não fazer um personagem que seja sujo, seja ressaltado com vários problemas ou várias imperfeições, mas é sempre uma pessoa que é muito esbelta e coisa do tipo, sabe? E o problema é quando você retrata uma história que envolve um relacionamento abusivo, isso talvez possa pegar mal, né? Por isso que você vai ver muitas pessoas reclamando do Coringa ser um cara muito sexy dentro deste quadrinho. Mas eu vou dizer pra vocês assim que, puxa, o texto deste quadrinho tá sendo muito legal. Eu tô gostando bastante do que o autor tá fazendo em relação ao texto. Ele tem construído muito bem essa maneira como a Arlequina vai se aprofundando nessa empatia com o Coringa, nessa empatia que vai se tornar uma empatia doentia pelo personagem, pelo vilão. E não só isso, ligar, por exemplo, essa questão de o porquê o Batman não dá um fim nesses vilões, o fato do Batman ter esperança que esses vilões tenham uma cura, e ligar o fato da Arlequina ter essa empatia, então, pelo Coringa. Eu gostei como o autor aqui, desculpe, foi fazendo esta construção. E o Stefan Sejic, ele escreve muito bem. Eu gostei da maneira como ele aqui foi casando todos esses momentos aqui, bem como foi colocando essas questões envolvendo Duas Caras. Eu achei interessante como Duas Caras aqui se tornou o Duas Caras, como Harvey Dent acabou tendo sua face queimada e se tornou esse vilão aí também muito conhecido no universo do Batman. É um quadrinho assim que, por mais que ele seja extenso, ter 64 páginas, é um quadrinho que ele me fisgou, sabe? Quando eu comecei a ler e fiquei, puxa, ok, interessante como ele vai construindo isso, como ele vai ligando. Por isso que eu digo que esse quadrinho é uma espécie de louco amor reinventado, né? É um louco amor maior, na verdade, né? Louco Amor, para quem não sabe, no contexto, é a história que mostrou a origem da Arlequina, como é que ela se tornou a Arlequina. Mas esse quadrinho aqui, ele estende, ele tenta explicar com mais profundidade, talvez, as ideias na cabeça da Arlequina que levaram
ela a entrar nesta roubada envolvendo o Coringa. E esse texto tá me pegando, esse texto tá me mostrando uma coisa muito interessante, discussões interessantes. Não que sejam coisas certas, é importante deixar claro, não que há uma justificativa para o que está acontecendo com a personagem. Pelo contrário, na verdade está mostrando como ela está sendo enfeitiçada de uma maneira doentia pelo vilão. Então, muito interessante. Eu entendo as críticas das pessoas em relação ao desenho, para retratar o personagem dessa maneira, o Coringa, né, dessa maneira que é pouco usual para um personagem que deveria ser mostrado de uma maneira bem mais vilanesca. Mas talvez, como eu já ressaltei para algumas pessoas, a intenção do desenho seja essa, seja mostrar qual é a visão da Arlequina em relação ao Coringa. Ela pode se apaixonar pelo sentido da empatia da pessoa, mas também ela tem os desejos carnais dela. E ela pode olhar para o Coringa e ver um cara que, enfim, ela acha fisicamente atraente também, né? E o quadrinho possa estar nos mostrando isso dentro dessa história, justificando não só a questão sentimental dela, bem como a questão física também, no sentimento dela físico em relação ao Coringa. Mas mais do que isso, o quadrinho consegue deixar claro aqui o que o Coringa está fazendo, o que o Coringa está fazendo de errado, tá levando realmente a moça para um lado horrível, né? Um lado complicado. E as representações aqui metafóricas estão claras aqui dentro deste quadrinho, né? Então, assim, é um texto que me pegou, é um desenho bonito, ressalvas nessa parte aí, que dá para você entender por um lado, como eu falei, uma questão que realmente o desenho quer mostrar esse Coringa num ar atraente para a Arlequina, que está me deixando interessado para ver como é que vai se concretizar tudo isso, né? Eu demorei um pouco para ler a segunda edição, mas quando sair a terceira edição eu quero ler logo para saber como é que vai terminar tudo isso, como é que o autor vai construir e costurar toda essa passagem da Harleen para Arlequina mesmo. Então é isso, meus amigos, tô curtindo, hein? Tá bem interessante este quadrinho aqui. Esses quadrinhos do selo Black Label têm sido bem interessantes. Talvez só o do Scott Snyder e do Greg Capullo que não me pegou ainda, sabe? Mas os demais aqui do Batman, o Killer Smile, Harleen, tem aquele título também que é o Insanity, Criminal Insanity, Joker in Harleen, Criminal Insanity, que eu já falei no canal aqui também, que tá bem interessante. Então tem sido bacana esses quadrinhos do selo Black Label do universo do Batman, né? E este aqui eu recomendo ler. Inclusive a primeira edição, já falei em vídeo, a primeira edição já está programada para o ano que vem. Acho que pro comecinho já deve sair junto com o filme da Aves de Rapina. Então fica ligado aí quando sair esse quadrinho pela editora Panini. Eu acredito que vai sair em formato minissérie para você dar uma lida. É um quadrinho que não é para maiores, desculpa, para menores de 18 anos. É um quadrinho para maiores de 18 anos, né? Então, ele tem essa pegada assim que dá aquela confundida, mas o quadrinho também não é para crianças, né? Esse que é um ponto importante. É para pessoas que têm a tendência a entender, né, como é que funciona a parada e que realmente tem coisa errada ali, né? É pra mim que ser básico isso aí, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que não entendem isso e ficam reclamando e blá 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 blá. Mas é isso, curti, tô achando interessante, fica a recomendação pra você dar uma olhadinha aí, meu amiguinho e minha amiguinha, hein? Vale a pena. Beleza? Então é isso, agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião do que você está achando, se você está lendo isso aí, ou se você ficou interessado em ler este quadrinho, gostaria que você deixasse toda a sua opiniãozinha aqui, bem como curtir este vídeo, compartilhar se você acha que vale a pena, se inscrever neste canal se você é novo, marcar o sininho para ser notificado dos novos vídeos, isso ajuda pra caramba. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. E como sempre no final dos vídeos nós temos os membros do canal, a galerinha que ajuda a manter esta bagaça de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês e se você tem interesse em ser membro, dá uma olhadinha no botão Seja Membro, que está do lado do botão inscrição. Lá tem um videozinho que explica todos os benefícios de ser membro. Agradeço também a você que faz as suas compras através dos links da Saraiva, Amazon e Submarino. Isso ajuda pra caramba o canal a se manter. Muito obrigado pela sua contribuição também. E você que sempre está assistindo, curtindo, compartilhando os meus vídeos, muito obrigado, vocês todos ajudam a manter este canal de pé. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!